Mais uma vez, saúde os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, abram vossas Bíblias no texto de 1 Samuel, capítulo 3, e vamos meditar na palavra do Senhor esta noite, que está esta palavra assim como fez ferver os corações daqueles discípulos de Emaús. Nesta oportunidade, glória a Deus. Nesta noite, a palavra do Senhor, que Deus me deu agora aqui em cima do púlpito, enquanto ouvia os irmãos fazendo a leitura, louvando ao Senhor. Não sei se foi combinado com os irmãos para que os hinos, a leitura, os hinos que foram entoados aqui, tanto que a banda cantou quanto o grupo Vozes de Canaã, falaram acerca da presença de Deus. A presença de Deus. E vamos falar, portanto, dentro deste prisma em que o Espírito Santo está tratando com a sua igreja. Aleluia. Aleluia. Vamos ler no primeiro livro que leva o nome de Samuel, capítulo 3, versículos a partir do 10, que diz assim: Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, que o teu servo ouve. Aleluia. Alguém pode dizer isso nessa noite? Eu quero convidar os irmãos a cultuar a Deus neste momento. Quero convidar os irmãos a ouvir a voz de Deus neste momento. Deixe de lado toda e qualquer distração. Toda e qualquer distração. Se volte para ouvir a voz de Deus aqui nesta noite. E ao ouvir a voz, você vai sentir a presença. Mesmo aqueles que já perderam a presença. Mesmo aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Irmãos, na medida que fui lendo aqui, acompanhando a leitura oficial do culto, no capítulo 3, do versículo 1 até o 14, Deus foi falando e me fazendo ver algumas coisas interessantes aqui nesse texto. Peço que os irmãos acompanhem aqui a revelação de Deus através desse texto. O texto começa dizendo que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. A Bíblia diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. No versículo 7, porém, a Bíblia diz assim: Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Quem é inteligente, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Samuel estava de contínuo no templo, no culto. Ainda não tinha um templo de estruturas de pedra, de bronze, de ouro, de pratas, como foi posteriormente edificado por Salomão ao Senhor. Era a tenda, mas aqui era chamado templo. E ele estava de contínuo no templo, constantemente no templo, servindo a Deus no templo, mas ainda não conhecia o Senhor.
Quem é inteligente, me explique como é que pode acontecer isso. Alguém está de contínuo servindo no templo. Alguém está continuamente no templo, acompanhando, servindo, auxiliando ao sacerdote do templo, a Eli, havendo como se procedia toda a liturgia do culto naquela época, como se procedia o culto levítico, como o sacerdote oficiava o culto e os sacrifícios a Deus. Ele sabia de todos os rituais, das ofertas, das oblações, da expiação pelo povo, daquilo que tocava ao sacerdote, daquilo que não se podia comer, daquilo que era oferecido para Deus. Então Samuel, ele entendia tudo aquilo, era um oficial, um diácono, um auxiliar, que estava perante o sacerdote todos os dias. Porém o versículo 7 dizia, ele ainda não conhecia ao Senhor. Meu Deus. Não sei como os irmãos ouvem esta expressão bíblica, mas isto faz ferver o meu coração. E pedir misericórdia a Deus, porque para mim o importante não está aqui dentro. O importante é conhecer ao Senhor. O importante não é saber o endereço do templo. O importante é sentir a graça e a presença de Deus. Uma nuvem de trevas, algo nebuloso no sistema religioso, no ofício sacerdotal, na liturgia do próprio culto levítico, estava acontecendo naqueles dias. Já havia um sacerdote avançado de idade, com quase 100 anos de idade. A Bíblia diz que ele já tinha aqui, a essa altura, 98 anos de idade. A palavra do Senhor nos diz que os seus olhos já estavam se escurecendo. Ele já não enxergava bem. Era um sacerdote, estava no templo, mas não enxergava bem. É o que diz aqui o texto no capítulo 3. A palavra do Senhor nos diz isso, versículo 2: e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E quando as coisas iam se complicando e piorando, algumas coisas acontecendo nos bastidores do culto. Olha para o irmão que está do teu lado e olha para ele aí, veja se ele está olhando no celular, olhando no Facebook, o WhatsApp, o Instagram, ou se ele está cultuando a Deus. Pergunta para ele aí, irmão. Você está cultuando a Deus, irmão? Você está prestando atenção na mensagem? Pode perguntar. Eu nunca faço isso aqui na igreja, eu não sabia disso. Só para ter certeza que ninguém vai perder a mensagem que Deus tem para a sua igreja aqui nessa noite. E a Bíblia diz que antes que se apagasse a lâmpada do Senhor, diga comigo, antes que se apagasse a lâmpada do Senhor, Samuel já estava deitado, Samuel já estava dormindo, Eli já estava dormindo, Samuel estava deitado para dormir, antes que se apagasse a lâmpada do Senhor. Vê se dá para entender essas expressões aí, irmãos. Aleluia. Já tinha um sacerdote dormindo, o seu auxiliar já estava se preparando para dormir, e a lâmpada do Senhor estava para se apagar. Eu estou conjecturando aqui, irmãos. E você entende o que é uma lâmpada quando se apaga? Aquela lâmpada que a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aquele fogo que o Deus falou através de Moisés, dizendo que todos os dias os levitas, os sacerdotes, alguém que era responsável por aquele ofício, teria que ir até o altar, e ali ele removia as cinzas, colocava mais lenha para que o fogo não se apagasse.
aquele candelabro que estava no lugar santo, que tinha que ser ali tirada, quem sabe algum borrão, alguma coisa que impedia que as 7 hastes viessem a iluminar bem, era feita uma limpeza, era colocado mais óleo para que a lâmpada do Senhor continuasse brilhando. E o texto sagrado aqui diz: antes que a lâmpada se apagasse, Samuel se deitou para dormir. E quando ele deitou-se para dormir, ele ouviu uma voz que dizia: Samuel. Coloque seu nome aí. Antes que a lâmpada do Senhor se apague. Irmãos, eu disse no início e vou dizer de novo, essa palavra está fervendo aqui no meu coração. E é uma palavra profética para crente aqui neste lugar, de um alerta e um aviso de Deus antes que a lâmpada se apague, antes que a presença se vá, antes que se estabeleça o Icabô, ou Icabode, como está na Bíblia de alguém, antes que se instale o Icabode, ou Icabô, que quer dizer foi-se a glória de Israel. Porque para muita gente, como nós vimos no texto do capítulo 2 e o capítulo 3, versículo 2 e o 7, estava no templo, servia no templo, mas ainda não conhecia o Senhor. Para essas pessoas a presença está longe. Meu Deus, se alegra com muitas coisas dessa vida, menos na casa de Deus. Já não chora, já não dá glória, já não fala em línguas estranhas, já não ferve mais o seu coração quando ouve a palavra de Deus. A lâmpada está quase se apagando. E o Icabô, a glória que se foi, a glória que se afasta, a glória que se vai, está fugindo desta pessoa. De repente, Deus que vela pela sua obra, o Deus que cuida da sua obra, senhores obreiros, membros e congregados, amigos que nos visitam nesta noite, Deus vela por sua palavra para cumprir. Ele não deixará a lâmpada se apagar. Aleluia, 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 aleluia. Como está o teu altar diante de Deus? Como está o altar da tua adoração diante de Deus? Como está o teu conhecimento por Deus? Porque há momento que Deus fala e o crente não entende que é Deus falando. Deus fala: Samuel, e ele vai lá ao sacerdote Eli, pensando que era Eli. Ele não sabia que era Deus, porque ainda não conhecia a Deus. E ele chama e diz: eis-me aqui, Senhor. E ele diz: eu não te chamei, volta a dormir, meu filho. E ele volta, foi se deitar de novo. Muitas vezes, irmãos, é mais cômodo você vir para a igreja só para marcar a tabela, como alguém diz. Você vem para a igreja só para cumprir o ritual. Eu vou na igreja no domingo. E ele volta para se deitar de novo. Vem à igreja, mas não conhece a Deus ainda. E volta para casa para se deitar de novo. Ele voltou e pela segunda vez a voz de Deus disse de novo: Samuel. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Foi lá Eli, ele disse: não te chamei, meu filho. Volta para o teu lugar, vai deitar, vai dormir. E ele volta de novo. E quando ele se deita, Deus fala pela terceira vez: Samuel. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. E foi lá de novo. E ele disse: não estou te chamando, meu filho, vai lá. Aleluia. Isto é Deus que quer falar com você. Quando ele disser, quando ele chamar o teu nome, diga assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você pode dizer nessa noite: Senhor, eu já posso ter entrado aqui nesse templo muitas vezes, e o Senhor já pode ter usado
crianças, meninos, jovens, obreiros, visitantes, seja lá quem for, para falar comigo, e eu estava com o coração endurecido, mas agora eu estou entendendo por tua palavra que o Senhor está falando comigo. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Sinta ele aí, ouça a voz dele aí. Samuel, Samuel. Quando ele volta, Deus não fala só Samuel, como disse na primeira vez, mas ele repete e diz: Samuel, Samuel. Há uma confirmação aqui da chamada de Deus: Samuel, Samuel. E ele diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Glória a Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Santo Deus. Fala, Senhor. Permita Deus entrar no teu coração nesta noite. Permita Ele falar a tua alma, a tua mente, ao teu coração nesta noite. Fala, Senhor, aos corações. Fala aos jovens. Fala aos adolescentes. Fala aos homens, às mulheres, aos membros congregados. Fala aos visitantes. Aleluia. Ouça a voz de Deus dizendo: meu filho, meu filho, meu filho, minha filha, eu quero falar contigo antes que a lâmpada se apague, antes que a glória se vá. Eu quero falar contigo. Não pensa que é ali, não pensa que é o sacerdote, não pensa que é o pregador, não pensa que é o homem, não pensa que é a carne. Antes que a lâmpada se apague, eu repito e vou dizer e tenho a plena certeza que essa é uma palavra profética de Deus para a sua igreja neste lugar. Se você pode receber, receba. Antes que a lâmpada se apague, se apague, Ele fala contigo. E disse o Senhor a Samuel: aleluia. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, já a quarta, mas agora ele cita o nome de Samuel 2 vezes e disse: Samuel, Samuel, Samuel. E ele disse: fala, que o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui eu vou fazer uma coisa em Israel, e todo o povo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Entende o que é tinir? Vai tinir ambas as orelhas. Quando ouvir e souber a coisa que Deus vai fazer. Meu Deus. E a coisa que Deus profetizou, falou através a Samuel para a nação de Israel não era algo bom. Era uma mensagem de juízo. E Deus continua falando e dizendo: isso aqui é Bíblia, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Oh, Deus grande. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Deus está dizendo aqui: eu vou começar a fazer e vou terminar a fazer aquilo que eu disse que vou fazer. Você que veio aqui nesta noite sabe que Deus existe, sabe que Deus não brinca,
porque as coisas de Deus são coisas sérias. Tem muita gente por aí brincando com o Evangelho, zombando do Evangelho, pisoteando e tripudiando em cima daquilo que é santo, que é sagrado. Mas Deus está dizendo aqui: aquilo que eu disse que iria fazer, eu vou começar e vou terminar a fazer no dia que eu decidi fazer isto. Nós reclamamos, porque já eu lhe fiz saber. Olha o que Deus está dizendo: eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Meu Deus. Deus disse: eu já fiz lhe saber pela iniquidade que ele bem conhece. Ele sabe qual é a iniquidade, ele sabe qual é o pecado. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não o repreendeu. Meu Deus, que responsabilidade! Que responsabilidade! Se puder dizer misericórdia, a hora é esta. A hora é esta. Deus primeiro ele avisa, primeiro ele fala, primeiro ele faz as pessoas saberem, o homem saber, que a sua iniquidade te afasta de Deus. E antes que a lâmpada se apague, esta noite eu quero dizer que é noite de salvação aqui neste lugar. Antes que a lâmpada se apague, volta-te aos braços do Mestre. E a Bíblia diz aqui, Deus falando a Samuel acerca de Eli e dos seus filhos, do pecado que os filhos de Eli estavam cometendo. E nos versículos anteriores, do capítulo 2, versículo 27 em diante, Deus envia um profeta, um homem de Deus, e vai até Eli e diz a Eli o que ia acontecer com ele e com a sua família. Deus alertou a Eli acerca do pecado, da iniquidade, da abominação que estava acontecendo em Israel por sua causa. Deus alertou a Eli acerca do pecado cometido pelos seus filhos, que se tornaram execráveis, diz aqui o texto. E essa palavra execrável quer dizer aquele que traz a vergonha, aquele que traz a abominação. Porque quando o homem peca contra Deus, ele traz a abominação, o vexame, o opróbrio. E Deus falou a Eli para que houvesse arrependimento. E depois os irmãos podem ler em casa do versículo 27 em diante acerca do que Deus diz. Vamos ler. Glória a Deus. Vamos ler para os irmãos compreender. Veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade na casa de teu pai, estando não me manifestei na casa do teu pai, estando na verdade em Israel. Deixa eu voltar aqui. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu escolhi entre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, para trazer o éfode perante mim, e dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coice contra o sacrifício e contra a minha oferta, olha aí, de manjares que ordenei na minha morada, e honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que lhe honram
honrarei. Porém, os que me desprezam, esses serão envilecidos. Deus está dizendo aqui que Ele preparou do melhor de Israel para dar ao seu povo. Escolheu entre os povos, entre as tribos daquela nação hebreia, uma tribo para oficiar o sacerdócio diante de Deus. E eles deixaram de cumprir a ordem de Deus, deixaram de cumprir os mandamentos de Deus. Em vez de dar a primícia daquilo que Deus lhes dava e ofertava, oferecer ao Senhor, Ele dava para os seus filhos, para engordar os seus filhos. E Ele sabia da maldade que havia no coração dos seus filhos e não se arrependeu do seu pecado. Aqueles que tinham em abundância, aqueles que engordavam com as bênçãos de Deus, a Bíblia na continuidade diz que eles precisarão pedir misericórdia, pedir centavos, pedir migalhas, porque o opróbrio haveria de vir sobre ele. Deus falou a Eli através deste homem de Deus, e Eli continuou, prosseguiu, permitindo que aquela maldade acontecesse. Portanto, queridos irmãos, quando acorda no outro dia, Samuel, assim como Eli manda chamar Samuel e diz: olha, meu filho, não tenha medo, diga tudo que o Senhor lhe falou, fale tudo que Deus lhe disse. Porque é muito fácil entregar uma palavra de bênção, de vitória, mas uma palavra de juízo é muito difícil de se entregar. Mas Samuel, ao ouvir a afirmação do sacerdote Eli, ele disse e continuou dizendo, veja o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra: naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho, versículo 12 do capítulo 3, tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem sabe, ou que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade da casa de Eli, com sacrifício nem com oferta de manjares. E Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Disse ele: eis-me aqui. E ele disse: que palavra é aquela que falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. Depois desses dias, os filisteus se levantou para pelejar contra o povo de Israel. E vieram contra o povo de Israel, e naquela batalha, os filisteus matou 4.000 homens de Israel. Quantos homens, irmãos? 4.000 homens. Eles voltaram apavorados, com medo, porque viram que a mão de Deus estava pesando sobre eles. Então eles foram lá, falaram com Samuel, pegaram a arca de Deus, que representava naquela época a presença de Deus entre o povo, e ali com seus levitas, e levaram Ofni e Finéia, os filhos de Eli, foram para a batalha também com a arca, levando a presença de Deus. Quando chegou no arraial dos exércitos dos israelitas, e eles viram que a arca de Deus estava ali presente, eles gritavam em alta voz, porque diziam: certamente Deus está conosco, porque a sua arca está aqui, a sua presença está aqui. Preste bem atenção, querido amigo, pode até a presença de Deus estar aqui, pode até a arca de Deus estar aqui, mas se o povo estiver em pecado, a sentença e o juízo de Deus certamente virá. O que aconteceu? Os filisteus, ao saberem que
a arca de Deus estava lá, ficaram atemorizados, mas eles disseram: vamos lutar contra ele, cada um de vocês seja um homem e lutem como homem, porque se vocês não ganharem essa batalha, nós vamos ser escravos deles, assim como eles nos serviram. E foram para a batalha, e a mão de Deus era contra o povo de Israel. Quem está entendendo aí? E naquela batalha morreram a cerca de 30 mil homens. No primeiro confronto, quantos? 4 mil. Agora já não eram mais 4 mil, agora eram 30 mil homens morreram naquele confronto, inclusive os sacerdotes levitas Ofni e Finéias. E alguém fugiu da batalha e correu e foi avisar. Quando chegou na cidade, houve um alvoroço, o povo gritava, e Samuel, ou melhor, Eli, ouviu o grito do povo e perguntou: o que é que está acontecendo? E um homem que trazia notícia chegou e relatou a Eli: a arca do Senhor foi tomada e morreram os seus filhos Ofni e Finéias. E a Bíblia diz que quando ele ouviu que a glória de Deus, que a presença de Deus, que a arca de Deus havia sido arrancada de entre o seu povo, a Bíblia diz que ele estava sentado em uma cadeira e já era velho, de 98 anos de idade, e ele se encurvou e caiu e quebrou o pescoço. A nora dele, que era a esposa de Finéias, estava em dias de dar a luz, como as irmãs cantaram o hino, relata muito bem o que diz a Bíblia. Então, quando ela ouviu que a glória de Deus tinha se retirado, que o seu sogro tinha morrido e o seu marido também, ela deu a luz. E quando ela deu a luz, ela ia morrendo. A criança nasceu, mas ela ia morrendo. E quem estava ali fazendo parto disse: tem ânimo, porque você deu a luz a uma criança, você agora é mãe. Mas ela não respondeu nada. E depois o que ela declarou foi: e acabou, foi-se a glória de Israel. Por causa do pecado, por causa da transgressão, foi-se a glória de Israel. Queridos irmãos, percebam o que Deus está dizendo aqui nesta noite. Há muita gente no templo, há muita gente congregando, e muitos que ainda não conhecem o Senhor. Há pessoas que olham para Deus como um velho, já de idade, um ancião, bonzinho, que o indivíduo vai praticar todo tipo de maldade, de pecado, de iniquidade, e porque o indivíduo tem uma credencial, uma carteirinha de membro de igreja, ou uma credencial de oficial da casa de Deus, isso vai lhe garantir. Mas nós estamos vendo aqui que o nosso Deus é Deus de justiça. Ele vela pela santidade da sua igreja, Ele vela pela santidade da sua obra. Cuide-se, tenha cuidado com a sua intimidade com Deus, porque do jeito que você recebe a glória pode ser retirada também. No capítulo 2 do livro de Apocalipse, Deus fala à igreja de Éfeso, dizendo que era uma das 7 igrejas da Ásia. E ali na primeira carta que foi dita, Deus disse àquela igreja, no capítulo 2 de Apocalipse, versículos de número 3 e 4, ou 4 e 5, Deus fala àquela igreja: arrepende-te, lembra-te da onde caíste, se arrepende, lembra da onde você caiu, porque se você não se arrepender, quem está me ouvindo aí, diga misericórdia, Deus. Porque Deus quer, Ele disse: o Senhor não quer sacrifício, disse o salmista, senão eu te daria. Como diz o Senhor, misericórdia quero e não sacrifício. Para Deus não importa o tamanho do sacrifício, o que importa é o teu coração aquebrantado diante dele. E Deus diz: ou você se arrepende e lembra de onde você caiu, você lembra de onde a glória foi tirada de você, da onde você deixou de sentir a presença de Deus nos cultos, aonde você deixou de ouvir a glória de Deus, aonde você vem agora, como eu disse, vou repetir a dizer, para a igreja apenas para cumprir um ritual religioso. Deus quer ter uma intimidade contigo, Ele quer falar e quer que você ouça a voz dele quando chamar o teu nome. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Ainda dá para dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve.
Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia. A mão de Deus estava pesando sobre Israel. A mão de Deus estava pesando sobre o seu povo. A arca foi levada cativa. Os sacerdotes morreram. Os seus filhos morreram. Mais de 30 mil pessoas, a cerca de 34 mil pessoas morreram por causa da iniquidade, da falta de visão e de direção do líder sacerdotal naquela época, porque não repreendia os seus filhos. Alguém que quer ser crente apenas para ser afagado, apenas para ser abraçado, se for corrigido, se for repreendido, se for chamado a atenção, acha ruim, quer viver no pecado, quer apenas engordar entre as ovelhas de Deus, quer vir para a igreja, se alimentar do aprisco de Deus, beber a água, como diz o salmista, que o Senhor é aquele que conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Há ovelhas que apenas querem engordar na presença de Deus, mas não querem ser exortadas, não querem ser corrigidas. Mas o salmista disse: a tua vara e o teu cajado me consola. Há momento que tem vara, há momento que tem correção, há momento que tem doutrina, há momento que tem alerta de Deus para o crente, para que ele cresça corretamente. Foi-se a glória de Israel, foi embora. Os filisteus levaram a glória, levaram a arca e estavam ali felizes, levaram para o templo de Dagon. Porém, Deus estava castigando Israel, mas não permitiria que os inimigos zombassem do seu nome. Quem está me ouvindo aí? Deus não permite que os inimigos zombem do seu nome. Levaram para o templo de Dagon. Esse Deus Dagon, ele parecia um peixe, tinha um formato de um peixe, uma cabeça, e tinha pés, e a Bíblia diz que eles tinham mãos também. E colocaram a arca de Deus em frente ao Deus Dagon, que era um Deus dos filisteus, no templo de Dagon, para humilhar o Deus de Israel. Como quem diz: trouxemos cativo o Deus de Israel, e colocaram a arca de Deus diante de Dagon. Num outro dia de manhã, bem cedo de madrugada, diz a Bíblia que os sacerdotes de Dagon entraram no templo para cultuar o seu Deus. Quando eles chegaram lá, a grande estátua de Dagon estava prostrada, caída diante da arca de Deus. Vê se dá para entender aí. O meu Deus é poderoso entre Israel, entre os filisteus, aqui dentro da igreja, lá fora, em qualquer lugar, aonde ele estiver, ele é Deus, é maioria, é o maior dos maiores, é o Deus dos deuses. Levantaram a imagem do seu Deus Dagon e deixaram lá. No dia seguinte, quando eles entraram lá no templo de Dagon, Dagon não estava apenas caído, prostrado, mas ele caiu, quebrou o pescoço, as suas mãos foram tiradas e colocadas sobre o limiar do templo. Olha aí, e eles perceberam que era a mão de Deus que estava pesando agora sobre os filisteus. Ninguém que prospera contra a obra de Deus, contra o reino de Deus, contra a casa de Deus, vai sair por aí batendo no peito e tomando vantagem, não, porque é Deus que peleja pelo seu povo, é Deus que peleja por sua igreja, é Deus que trabalha para o crescimento do seu reino. E Deus mandou uma praga, uma peste sobre aquele povo, e eles começaram a morrer. Deus mandou uma praga de ratos e hemorroidas, e eles adoeceram de tal maneira que não aguentaram. Pegaram a arca de Deus e tiraram de lá e levaram para Bet-Semes, depois para Kiriat-Jearim, afastando dali, como quem diz: tira daqui para ver se essa praga, se esse mal, se a mão de Deus se afasta de nós. E foram tirando de lá da presença deles e diante deles, mas a mão de Deus continuava pesando sobre aquele povo, até que eles entenderam que Deus estava lhes castigando e quiseram oferecer sacrifícios a Deus. Pegaram a arca de Deus e devolveram para o povo de Israel. Quando levaram para o povo de Israel, levaram cada um dos 5 príncipes segundo as suas cidades, que naquela época eram cidades-estados, e levaram uma estátua de hemorroida e uma estátua de rato de ouro para oferecer como sacrifício e oração pelo mal que eles haviam feito de terem trazido a arca de Deus para o território deles, dos filisteus. E quando eles levaram e chegou até os limites da terra de Israel, eles se alegraram,
colocaram ali sobre uma laje, uma pedra, né, um lajedo, a arca de Deus. E algo interessante aqui, irmãos, estou correndo porque o tempo já está passando ali. É interessante, eles pegaram 2 vacas que nunca tinham sido colocados carros nela, amarraram os seus bezerros lá em um determinado lugar, e a Bíblia diz que as 2 vacas sobre ali um carro novo, colocaram a arca sobre um carro novo, colocaram um cofre onde ia as imagens de ouro, e as 2 vacas andavam pelo caminho sem desviar para um lado nem se desviar para o outro. Quem ainda está me ouvindo aí, diga amém. As vacas não se desviavam, irmãos. Tem gente pior do que um animal bruto, se desviando para um lado e para o outro. Como disse Deus através do profeta Isaías, ele disse: um jumento, um boi conhece o seu dono, o jumento conhece a sua manjedoura. Ele disse: mas o meu povo não me entende. Os irmãos conseguem entender isso aí? Que um animal bruto, um boi, um jumento, ninguém quer ser comparado a um jumento. Mas Deus diz: até o jumento entende, conhece o seu dono, sabe da sua manjedoura, e o meu povo não me entende. As vacas caminhavam, andavam pelo caminho e não se desviavam nem para um lado nem para o outro, e foi até o local determinado. Chegando lá, pegaram ali a madeira do carro de boi, mataram as vacas, ofereceram sacrifício, glorificaram a Deus, pensando que estava tudo resolvido, mas o pecado ainda estava lá. Se não houver confissão, arrependimento, aquebrantamento, pedir a misericórdia de Deus, não adianta oferecer sacrifício. E naquele dia que eles pensavam que estava tudo resolvido, agora 50.070 homens morreram naquele dia. Deus matou 50.000 homens, 50.070 homens, primeiro 4.000, depois 30.000, e agora 50.070 homens morreram naquele dia, porque acharam que estava tudo resolvido. E eu volto a dizer: o que Deus quer de cada um de nós é quebrantamento do coração. E eu vou concluir. Abra sua Bíblia aí, livro dos Salmos, Salmo de número 51, e estarei concluindo. Convido a toda a igreja a se colocar de pé neste momento. Começamos dizendo: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Meu Deus, meu Deus, aleluia. Não permita que a lâmpada de Deus se apague sobre a tua vida. Não permita que a glória se vá por conta do orgulho, por conta do pecado. Não se mantenha distante de Deus, da presença de Deus. Olha o que diz o texto sagrado, Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo. Diga assim comigo: Deus ama a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Meu Deus, a presença de Deus está neste lugar, irmão. Para mim não interessa animar, empolgar ninguém, não. O que interessa para mim é você sentir Deus aqui neste lugar. O salmista está dizendo: não retira de mim o teu Espírito Santo. O salmista ele diz aqui: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quando o crente perde a alegria da salvação, é porque a glória se afastou dele. Mas nessa noite a glória de Deus está aqui neste lugar. A lâmpada ainda não se apagou. Deus ainda está falando com a sua igreja. Deus ainda está falando com o seu povo. Deus ainda está falando com os seus servos. Creia na palavra. Creia na palavra. Fecha teus olhos, querido Deus e Pai que está nos céus. Eu creio na tua santa palavra. E assim como o Senhor falou com Samuel, repetindo a primeira, a segunda, a terceira e a quarta vez falou com aquele homem para dar-lhe entendimento do que se fazia necessário acontecer em Israel. Pai querido, traz um espírito de consciência, ó Deus, de entendimento, de aquebrantamento de espírito sobre a tua igreja e torna a dar a alegria da salvação para aqueles que perderam por algum motivo. Ó Deus, não permita que o encabô esteja sobre a vida do teu servo, mas traz de volta a arca da tua presença. Quebranta teu coração, pede misericórdia, arrepende-te enquanto é tempo, antes que seja tirado o teu castiçal. Ainda há esperança para o que clama, ainda há esperança para o que crê. Se creres nesta noite, verás a glória, a glória, a glória, a glória de Deus sobre a tua vida. Senhor, abre os céus, Senhor, abre os céus, enche cada ovelho aqui nesse público, Senhor, tira a frieza. Irmão, se você pode dar pelo menos glória a Deus, pelo menos isso, aleluia. Se você não sabe mais falar em línguas estranhas, se você não tem a visão espiritual, pelo menos glória a Deus você pode dar. Meu Deus! E renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua
pecadores a ti se converterão. Versículo 15: abre, Senhor, os teus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Abre, Senhor, os lábios dos teus servos. Porque não te comprases em sacrifícios e não eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus grande, Deus grande. Chegou o teu momento, meu irmão. Aonde está a primeira pessoa para Jesus nesta noite? Saia do seu lugar, vinha entregar a sua vida diante do altar de Deus. O aviso de Deus foi dado antes que a lâmpada se apague. Antes que a lâmpada se apague, receba de volta a presença de Deus sobre a tua vida. Nós já vamos encerrar o nosso culto agora, mas vamos deixar a primeira pessoa para Jesus. Deus falou aqui nessa noite. Reconheça a voz de Deus falando através da sua santa palavra e do seu servo. Se há alguém que está frio na fé, desanimado na fé, que quer diante da igreja reavivar a sua fé, eu te chamo a receber a oração aqui nesta noite. Deus te chama. Eu não vou demorar e não vou insistir. A decisão é sua. O convite está feito. A oportunidade está facultada. O Deus de Eli é o Deus dessa igreja. O Deus de Samuel é o Deus dessa igreja. O Deus de Israel é o Deus dessa igreja. O Deus que pesou a mão sobre Eli, o Filisteus, é o Deus dessa igreja. O Deus que pesou as mãos sobre os filisteus é o Deus dessa igreja. Venha, não se envergonhe, não tenha medo. Aí não quer oração, tem mais alguém que quer oração, aproveita a oportunidade. Nós já vamos encerrar o culto. Deus quer renovar as suas forças. Deus quer trazer de volta a alegria da salvação. Corra depressa, depressa, antes que a lâmpada se apague. Oh Deus eterno, antes que a lâmpada se apague. Se você tem alguma coisa contra alguém, Deus fala aqui nessa noite, corre lá, dá um abraço nele, dá um abraço nela e diga: me perdoe meu irmão, me perdoe minha irmã, porque a lâmpada já vai se apagar. Pelo combustível de tempo, o diabo virá e não tardará. A igreja será arrebatada e a porta se fechará para a nossa gente. Querido Deus e Pai que está nos céus, aqui estão suas servas que corajosamente, ousadamente tiveram, Senhor, coragem de vir diante da tua igreja, diante da tua presença, diante do teu altar. Pede renovo para as tuas forças. Pede renovo para as tuas forças. Toca na tua vida agora, Senhor. Toca nas tuas servas agora, Senhor. Derrama a tua graça sobre elas agora. Enche. Torna a alegria da salvação. Torna a alegria da tua salvação. Coloca o Espírito voluntário
obrigado.